Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e para celebrar essa semana do Dia Internacional da Mulher, hoje eu conto com a presença de uma convidada super inspiradora, que é a Mariana Dre, nossa gestora da equipe do Multimesas da Itaú Asset, para a gente bater um papo sobre carreira, trajetória, seus desafios e aprendizados ao longo desse caminho, especialmente aqui dentro do mercado financeiro. Então, Mari, seja super bem-vinda ao Mind Asset, é muito bom poder contar com a sua presença aqui hoje. Bom dia, obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a você e a Itaú Asset por esse convite. É um prazer estar aqui. A gente já teve outros bate-papos antes, mas sempre muito focados em cenário econômico, cenário para investimentos. E hoje a gente vai poder falar um pouco sobre carreira, né? Sobre um outro ângulo. E eu estou animada, acho que vai ser um bate-papo super rico. Maravilha, maravilha. Então, para a gente começar, eu queria de fato que você falasse mais sobre a sua trajetória, no que você se formou, como você se entrou, né, nesse mundo da gestão de recursos, até se juntar ao time do Multimesas aqui na Itaú Asset, Mari. Bom, eu sou carioca, estudei no Colégio Militar do Rio de Janeiro, cursei engenharia de produção na UFRJ. Já no quinto período da faculdade, comecei a estagiar no mercado financeiro, estagiei nos maiores bancos de investimento do Rio de Janeiro. Em 2010 e 2011, inclusive, eu tive uma passagem pela tesouraria do Itaú. Tá? Agora, voltando um pouquinho, como que foi essa entrada no porquê escolher estagiar no mercado financeiro se eu fiz um curso de engenharia de produção? O que me encantava muito naquela época, né? Os bancos iam buscar currículos na minha faculdade, então eu tinha muitos amigos de períodos avançados que já estavam trabalhando, né, nesse meio, e o que me encantava muito era a abertura de leque, né, de possibilidades diferentes de atuação no mercado de trabalho dentro das instituições financeiras. Outra coisa que me chamava muita atenção era a meritocracia, já se falava muito sobre isso, então você tinha uma possibilidade, né, de acordo com a sua entrega, de resultados, de um crescimento mais rápido do que às vezes num plano de carreira em outras empresas. Então, isso é que me chamou a atenção e foi assim que eu escolhi esse caminho. Então, estagiei em alguns bancos, trabalhei em algumas tesourarias aqui no Rio de Janeiro. Como eu falei, em 2010 tive uma passagem pela tesouraria do Itaú, 2010 e 2011. Depois eu voltei para o Rio de Janeiro e eu comecei no mundo de gestão de recursos de terceiros. Fui sócia de uma Asset por quase 12 anos, tocando as estratégias de multimercados, e no ano passado voltei ao Itaú, agora dentro do modelo Multimesas na Itaú Asset. Uhum. E aí, se a gente fizer essa retrospectiva, né, já são mais do que 15, 20 anos dentro do mundo de gestão de recursos. Bem mais. 2001 foi meu primeiro estágio na área de risco, então 23 anos. 23 anos. E a gente sabe, né, não dá para negar que é um ambiente historicamente, majoritariamente masculino, né? Então, eu queria que você contasse como é que você desbravou esse mercado, né, e conquistou seu espaço nesse lugar. Como eu falei, os motivos pelos quais me encantaram vir trabalhar no mercado, né, eram desafio intelectual, né, possibilidade de aprendizado, grande mobilidade, né, poder mudar de área, aprender coisas novas. Então, eu era muito focada nisso, eu era focada em aprender, em dar o meu melhor, eu era muito dedicada. Então, eu não gastava muito tempo pensando sobre o fato de realmente eu ser uma minoria absoluta, ainda mais há 23 anos atrás, né, dentro do meu ambiente. E dessa forma, eu segui em frente. Agora, tive desafios, sem dúvida nenhuma. Se a gente pudesse ser uma mosquinha ou pudesse assistir um filme, né, de como era um ambiente de trabalho há 20 e tantos anos atrás, a gente ia ficar impressionado, talvez até horrorizado, né, mas graças a Deus a gente caminhou na direção certa. Então, não só, hoje em dia os ambientes de trabalho envolvem muito mais respeito, a gente vê uma diversidade maior, a gente vê um respeito maior no trato, no ambiente de trabalho. Então, eu fico muito feliz com isso. Eu sei que a gente tem muito para caminhar, a gente não pode medir esforços nessa direção, mas sem dúvida nenhuma eu fico feliz de ver que ao longo da minha trajetória as coisas caminharam na direção certa. Uhum. E foi um ambiente sempre de muita pressão também, né, pela entrega de resultados. Acho que
permeou bastante, né, a sua trajetória, lidar com isso no seu dia a dia. O que que te ajuda ou te ajudou a construir a sua carreira nesse sentido, quando a gente pensa, né, no dia a dia mesmo da gestão de recursos? Então, sem dúvida, o mercado financeiro é visto como competitivo, né, agressivo, né. Eu vou falar, assim, gosto de ressaltar isso, um pouco da minha história. Acho que cada um tem a sua história pessoal, né, constrói as suas características, o que a gente vê como forças ou fraquezas nossas, o que pode nos ajudar ou não na nossa trajetória. Eu vou contar um pouquinho de como foi para mim e o que me ajudou a desenvolver características que eu acho que, foram importantes nessa minha trajetória, né. Bom, em primeiro lugar, eu estudei num colégio militar, né, então assim, características fortes, né, eram disciplina, excelência acadêmica, isso permeou toda a minha vida, toda a minha carreira, né. Em segundo lugar, eu fui atleta de esporte competitivo, fui atleta de natação, nadei pelo Flamengo desde muito pequena até quase os anos de faculdade. Ali eu aprendi muito também sobre disciplina, mas sobre resiliência, né. A gente aprende a ganhar, perder. Eu vivi bons momentos, assim, logo no início da minha carreira de atleta, eu era muito campeã, depois eu passei por mais dificuldades e me lembro, às vezes, de eu indo para uma competição, a perninha tremendo, eu acho que eu não estou bem, eu estou começando a perder as minhas posições, como é que eu vou reagir a isso? E a minha família sempre me ensinou muito como lidar com isso, né. O importante é você, estar feliz, ter um objetivo e o processo é mais importante do que o resultado. Se você se dedicar e se esforçar, o resultado ele vem. Que não venha na forma de medalhas, mas que venha na forma, de uma vitória pessoal, né, uma melhora, de tempo, né, naquela competição. Isso também acho que é muito importante, né, pra minha construção e acho que eu trouxe muito desse aprendizado, pra minha carreira. Eh eu acho que é isso e, enfim, fico satisfeita de poder compartilhar com vocês o que foi a minha experiência, mas querendo de novo dizer que cada um tem a sua. E acho que foram experiências que eu tive na vida que me deram força, assim. Uma outra coisa que eu posso lembrar aqui é que, assim, eu tive que lutar muito pelas coisas. Eu queria cursar engenharia, né, e meus pais sempre disseram: "Ó, a gente talvez não tenha, condições de pagar uma faculdade particular para 2 filhas, você vai ter que entrar numa faculdade pública", e o curso de engenharia de produção era muito disputado no FRJ, eu tinha que, né, entregar bons resultados, estar muito bem preparada, então eu sempre, tive que estudar bastante, me dedicar, eu sabia, que as coisas não vinham fáceis, eu ia ter que lutar por aquilo, então acho que isso é uma outra característica que me ajuda. Legal, Mari. Acho que, como você disse, né, o ambiente, um pouco do ambiente das circunstâncias, né, eles moldam muito das nossas respostas, mas acho que dá para ver que você sempre teve essa força interna, né, para conquistar seus objetivos também, né. Então eu queria que você falasse um pouco mais dessa perspectiva também das pessoas que permearam a sua trajetória, né. Há algo nesse sentido também que você destacaria que foi importante para sua construção de carreira? Ah, com certeza. Quando a gente fala de uma trajetória profissional, acho que sempre as características individuais vão ser muito importantes, mas o acaso, né, e talvez até a sorte, né, ou falta dela também vão definir o seu trajeto. E aí, nesse sentido, eu tenho até algumas histórias para contar. Por exemplo, no meu primeiro estágio, num grande banco de investimento no Rio de Janeiro, a minha chefe era uma mulher. Ela era a única diretora mulher do banco na época, um banco com muitos diretores. Ela era muito bem vista, ela era muito respeitável, eu admirava muito ela, eu achava ela incrível, tanto como postura, como conhecimento, ela era uma grande fonte de inspiração para mim, então isso foi muito legal. Num outro momento, o que que eu posso dizer, em 2005, que foi, meu início, né, na gestão dentro de uma tesouraria, dentro desse mesmo banco, eu tive a sorte talvez das portas se abrirem para mim. Quem diria que em 2005, quase 20 anos atrás, né, eu teria essa oportunidade. A maioria, acho que quem tomaria a decisão se eu seria contratada não seria 100% de homens. Eu acho que, talvez eu tivesse muita dificuldade em outros lugares, talvez não, com certeza. Então, isso foi uma sorte de encontrar pessoas, com uma visão, que naquela época a gente diria uma visão de futuro, sem preconceito, que conseguiram enxergar em mim, minhas habilidades, minha capacidade técnica, e não, me olhar de forma, depreciativa por eu ser uma mulher. Então isso foi muito legal, isso me abriu portas, eu acho que,
entra nessa parte, né, da sorte. Eu acho que um outro momento legal de trazer aqui foram os anos de 2011 e 2013, que eu tive meus filhos, né, então já faz bastante tempo, já faz 12 anos, né, as empresas não tinham as mesmas políticas, iniciativas que tem hoje, né, para acolher a mulher num período como esse, mas mesmo assim eu estava inserida num ambiente em que, esse processo, esse tempo, né, em que, a mulher precisa se dividir um pouco mais, né, entre a parte pessoal, a parte profissional, foi muito bem tratado, eu me senti muito acolhida, de modo algum eu tive uma, diminuição de remuneração ou de prestígio por estar passando por isso. Então também diria que eu escuto histórias que não são tão felizes como essa, eu diria que eu tive sorte nesse momento também. Uhum, não, com certeza. Acho que é uma conjunção, né? Acho que você trouxe o ponto da referência. Acho que é muito importante a gente ter referências mulheres em posições de liderança, né? Hoje também você se torna uma, né, para todo mundo que está começando agora, com certeza. E quando a gente olha, né, o acolhimento também do ambiente corporativo, né? O próprio Itaú tem diversas iniciativas, a gente tem grupos, né, de afinidade com mulheres também do atacado, né, políticas em comitê de sucessão, então, sem dúvida, isso faz a diferença no dia a dia e na nossa construção de carreira como um todo, né. E aí já vou aproveitar para emendar uma pergunta nesse sentido, porque a gente recebe muitas dúvidas daqueles que estão começando as suas carreiras, né, então, sobre o dia a dia, a dinâmica da mesa de gestão, como é que é na prática, né, o que vocês fazem e também quais são as habilidades, os skills necessários, né, para serem construídos aí, desenvolvidos ao longo da trajetória de cada um que quer chegar a essa posição, né, de gerir uma estratégia, de um modo geral, né, no mercado financeiro, Mari. Eu acho que se eu pudesse escolher 2 palavras para definir, né, a minha rotina na gestão, elas seriam desafio intelectual. É isso que nos move, né, e é isso que me encanta na gestão de recursos. A gente está constantemente sendo desafiado, né, e é uma coisa que eu contei aqui da minha história, eu tive muitos desafios a cumprir, então é uma coisa que me move. A gente precisa, estar ligado, em todos os acontecimentos, políticos, econômicos, geopolíticos, em algum momento precisa, entender sobre a pandemia, precisa estudar todas as geografias do mundo, precisa eventualmente estar atento em diversos horários, diferentes, né, os horários tradicionais de trabalho, porque saem divulgações, informações importantes, a gente vai dormir, já está começando Ásia, não acordou, já começou Europa, enfim, depois tem um monte de divulgação. Então, assim, é desafio intelectual o tempo inteiro, a gente tem que estudar o passado, porque a história não repete, mas ela rima, então a gente tem que saber muito de como, foram os comportamentos, dos ativos, dados cenários econômicos passados que podem estar se repetindo. A gente precisa, de alguma maneira, se antecipar, a gente precisa de agilidade, então a gente tem que, tentar não só prever, um cenário econômico provável, como os preços de ativos vão reagir àquele cenário econômico e como, às vezes, notícias de última hora podem, destruir as nossas teses, inverter o cenário e fazer com que a gente tenha que tomar decisões, muito rápidas. Então agilidade é outra coisa que está muito presente no dia a dia. Disciplina, sem dúvida nenhuma, porque para você, né, se organizar para, conseguir absorver o máximo de informação e traduzir aquilo, né, numa boa tese de investimento, isso demanda, muita disciplina. Não existe no meu dia: "Ah, tal hora terminei, já li tudo que eu tinha que ler, acabou". Não, nunca acaba. É infinito, né, a quantidade de coisa que eu posso continuar aprendendo, e isso é muito motivante. É um ambiente em que, você precisa saber administrar risco, precisa ter apetite a risco, né, o equilíbrio emocional é outro ponto importante, né, a forma como lidar com o seu time num ambiente de maior pressão. Eu digo pressão mesmo pela natureza, né, pela rapidez que as coisas acontecem, pela necessidade de tomada de decisão rápida. Então, eu acho que são essas características, né, que eu vejo no meu dia a dia e esse perfil que encaixa legal com a gestão de recursos. Uhum. E considerando a sua trajetória e todas essas habilidades que você
falou, né, tem algum evento, algum case que você teve que se pôr à prova ali e se lembra aqui para compartilhar conosco? Ah, tenho diversos. Eu Aham. posso lembrar alguns mais marcantes. Eh, por exemplo, em 2017, aquela entrevista do presidente no Jornal Nacional que veio a derrubar os mercados no dia seguinte e levantar, dúvidas sobre a sustentabilidade do governo Temer, se ele foi algo transformacional, aquilo foi uma noite intensa, os mercados, pelo menos no Brasil, estavam fechados, era uma notícia que impactaria os mercados no Brasil. Então, toda aquela noite para pensar nas tomadas de decisões que iam ser tomadas no dia seguinte, aquilo foi um momento super marcante dessa história de que não tem, é só aquele horário, né, de trabalho, assim, você precisa ter realmente amor pelo que você faz, porque ele vai se misturar com a sua vida pessoal, né. Eu acho que o momento da pandemia também foi muito marcante, foi algo que, quando eu falei em estudar história, porque ela não repete, mas ela rima ali, a gente não tinha paralelo para fazer de primeiro, antes de tudo, todo o impacto, né, pessoal e de perdas, todo o susto que todo mundo estava vivendo, e como aquilo impactaria os preços, e realmente foi um movimento de mercado único, interessante de viver, e também a necessidade de tomar decisões rápidas. Aliás, foram os 2 momentos que mais me marcaram, como momentos de extrema tensão e ali colocar na prova mesmo essas características, né, na prática. Sim, sim, com certeza. E você, como você falou, né, é 24/7 basicamente, né, e como é que você consegue conciliar na sua agenda, né? Tem espaço para hobby, para alguma atividade? O que que você faz também para fazer essa manutenção dessa inteligência emocional que você tanto colocou aqui como característica importante, né? Ah, com certeza, eu amo estar com a minha família, com meu marido, com os meus filhos, e eu tenho um hobby muito legal que é o futebol de areia. Tenho a sorte de morar no Rio de Janeiro, perto da praia, então todo dia, bem cedo, antes de começar meu dia de escritório, eu tô lá, trabalhando o corpo e a mente, né, contato com a natureza, né, de certa forma me energizando para começar o dia bem. Eu acho que essa parte da mente saudável é muito importante, vai influenciar muito no desempenho ali, nesse tipo de trabalho de gestão. Então eu tento prezar por isso, por uma vida saudável. É um grupo de meninas, com perfis parecidos, a gente é amiga não só em campo, como fora da quadra. A gente criou uma rede de apoio, a maioria tem filhos de idades próximas, então a gente se ajuda muito. Então esse é o meu super hobby que faz parte do meu dia a dia e tá junto com essa vida de 24 horas na gestão. Legal, não, adorei saber e ainda causa inveja em nós paulistas aqui que ficamos em São Paulo. Mas Mari, já se encaminhando para o final do nosso papo, né, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final, né, a gente recebe também muitas dúvidas daqueles que estão entrando, né, no mercado financeiro, querem trilhar uma carreira de sucesso. Você comentou de várias características que são importantes, né, para a gestão de recursos, mas queria que você trouxesse um conselho aqui, em geral, para todo mundo que quer se desenvolver, tanto pessoalmente quanto profissionalmente aqui, para conquistar os seus objetivos. Claro. Não, assim, sem dúvida nenhuma, um conselho que vai servir não só, né, para uma carreira na gestão, acho que para carreiras em diversas áreas é foco, disciplina, sede por aprendizado. Eu acho que isso, eu já falei aqui em alguns momentos, mas eu acho que isso é até meio básico, talvez. Além disso, eu acho que tem que gostar do que faz, né? Eu contei aqui como que é uma carreira que realmente se mistura, né, com a sua vida, tem que ter amor por isso, tem que gostar de novos desafios. Eu acho que a autoconfiança é muito importante, né? É difícil dizer assim, seja autoconfiante. Às vezes a sua trajetória de vida vai te deixar com um perfil mais ou menos autoconfiante, mas eu acho que um elemento importante para construir a autoconfiança é a preparação. Se você está bem preparado, eu acho que quanto mais preparado, mais confiança você vai ter. E isso é importante para os diversos desafios que você vai ter numa carreira dessa. E a gente falou de equilíbrio emocional, né? Como lidar com um time, não é uma coisa que se faz sozinha a gestão, pelo contrário,
tem diversos atores que participam, né? Você tem o time macroeconômico, você tem a área de apoio, você tem outros gestores que dividem, né, aquelas alocações com você. Então, acho que é sempre o respeito ao próximo, saber ouvir. Eu acho que isso é importante, porque justamente por ser um ambiente de tensão, às vezes você fica mais sujeito a algum atrito numa relação. Então, acho que manter a calma e pensar nisso, né, antes de reagir também, acho que ajuda. Uhum. Certo, Mari, quero te agradecer então, foi super bom o nosso papo, se pudesse ficava aqui mais 1 hora, 2 horas para a gente conversar, então obrigada por ter vindo do Rio de Janeiro, gravar aqui com a gente em São Paulo, aprendi bastante ao longo da nossa conversa, então só tenho a agradecer mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, ansiosa pelos nossos próximos papos. É isso, vai voltar mais vezes aqui no Mind Asset, sempre que Vou. tiver por São Paulo, a gente vai puxar você aqui para conversar conosco. Com certeza, muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, então, Mari. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Para ficar ligado nos nossos próximos episódios, não deixa de seguir o Mind Asset na sua plataforma de áudio preferida e seguir a Itaú Asset em todas as nossas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio.